O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes esta parábola. A terra de um homem muito rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita a vida. Mas Deus lhe disse: insensato, louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, com sua mãe Maria Santíssima. Assim seja. Meus filhos e filhas, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos então no 18º domingo do tempo comum. E a liturgia deste santo domingo nos alerta o perigo da ganância do nosso coração pelas coisas temporais e não o anseio pelas coisas eternas, isto é, como ouvimos na segunda leitura, Paulo a dizer à comunidade de Colosso: esforcem-se para buscar as coisas do alto. O que são as coisas do alto?
As coisas do alto são as virtudes, os dons, a vivência na verdadeira, então, palavra que Deus dirige a nós para que a honestidade, a verdade, o direito, um homem de fato e um cidadão honesto. Aí então nós temos o livro do Eclesiastes. Nós temos o livro do Eclesiástico, que é o sábio Ben Sirac, que o escreveu, não é? Inspirado pelo Senhor. E hoje, uma perícope, um breve texto do Eclesiastes, que quem escreve é um sábio, não é? Chamado Coelete. E parece-nos que nesta primeira leitura, este homem, este sábio inspirado por Deus, também foi experimentado, não é? Na sua vida, diante de tudo o que ele apresenta na primeira leitura, não é? Experimentado em tudo na vida, na riqueza, nos prazeres, na sabedoria, nas conquistas, capacidades, não é, que o levaram a ter muitas coisas, mas que ele chega a uma conclusão, dizendo: tudo isso que eu conquistei, tudo isso que eu construí para isso, ter esta vida, é vaidade. Vaidade das vaidades. E aí é importante que nós cheguemos, primeiramente, a entender o que é que este Coelete, ele quer nos dizer quando diz tudo é vaidade. E é preciso que a gente vá no que chamamos, não é, da raiz da palavra hebraica, a etimologia da palavra, o que ela quer dizer. E em hebraico, não é? A palavra vaidade é revel, que significa vapor, fumaça, vazio, que significa, não é? Como que uma névoa. Então ele está dizendo: olha, tudo que eu conquistei, tudo que a minha capacidade me deu para ter, possuir, é vazio, é como uma fumaça. E aí então nós podemos pensar, como é que nós estamos olhando de fato para a nossa vida neste tempo, neste momento existencial que eu estou, que eu me encontro. Muitas vezes nós estamos nos empenhando para ter, para possuir, para conquistar. Isso não é errado, claro que não. O que é errado? O errado é colocarmos em tudo isto o fim, o sentido do nosso viver, da nossa vida. Porque, na verdade, a gente quer controle da nossa vida, quer a nossa vida em nossas mãos. Mas quem somos nós para ter esse controle? E aí, quando menos a gente espera, vaza pelo meio dos nossos dedos, se esvai pelo meio dos nossos dedos. Então, a primeira leitura, nós temos esta impressionante e valiosa, então, reflexão deste sábio Coelete, não é? Onde ele vem trazer uma crítica. Olha, cuidado com viver nas ilusões daquilo que aos olhos do mundo é aparência, parece grande, valioso, o poder, mas que
por dentro é vazio. Por dentro é vazio. De que basta a gente querer ter neste tempo tudo, quando o tempo é tão breve e curto. E nós muitas vezes não o sabemos viver. Por quê? Já vivemos uma doença, não é, do século, que é o pensar amanhã. E aí vem a ansiedade. E a gente, não vive o presente e fica, amanhã, que será? Todas aquelas contas que eu tenho que pagar, aquele problema que eu tenho que resolver. Às vezes a gente arruma problema e vive inquietado, sem ainda ter acontecido a coisa. Agora imagina se Deus desse para nós agora a graça de a gente saber o que vai acontecer ao término dessa missa, por exemplo. Como é que nós estaríamos? Como que a gente ia ficar? E mais, eu quero ser mais drástico ainda. Você está aqui na missa e Deus dá, na graça da onisciência que Ele tem, Ele lhe dá para dizer assim: olha, tua casa está sendo roubada agora. E além de roubarem a tua casa, vão botar fogo nela. Como é que você ficava? Até o Ricardo, que não tem cabelo, ia levantar os cabelos. Ia querer, arrancar os cabelos, sair correndo daqui. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor, por causa, infelizmente, mas graças a Deus, o pecado entrou no mundo e a nossa, então, inteligência, ela ficou turva. Nós não temos mais aquele amplo conhecimento que tinha Adão no paraíso. Aí então está o sentido de querer nas obras da nossa vida. Este tempo em que nós lutamos para sobrevivência, buscarmos mais viver sadiamente. Por quê? Porque eu só tenho agora esse momento que estou aqui celebrando esta Santa Missa junto a vocês. Por isso eu não tenho pressa de rezar a missa. Porque eu só tenho agora esse momento, vou viver ele intensamente. Vou viver ele como de fato eu tenho que viver. Agora eu estou vivendo no Calvário. É Jesus que se entrega. E o Padre é sacrifício em Jesus pela vida de todo o seu rebanho. Então, eu vou dar o melhor de mim. Eu quero dar o melhor de mim. A gente tem que pensar. Por isso, na segunda leitura, São Paulo vem a dizer: olha, se esforce para buscar as coisas do alto. Que é buscar as coisas do alto? E ele diz então que para buscar essas coisas é preciso morrer. O que pertence a nós aqui na terra: imoralidade, impureza, paixão, os maus desejos, a cobiça, que é idolatria. Um grande pecado da idolatria é a cobiça. Colocar as coisas no lugar de Deus. Não é? Então, o texto chama atenção. Não basta eu querer o céu um dia. Não basta eu falar de céu, eternização, vida plena em Deus, que nós chamamos isso na visão beatífica de céu. Não basta. É preciso que a gente de fato
renuncie e morra para tudo aquilo que é passageiro, momentâneo, e escolher de fato, diariamente, Deus, vida eterna, iniciada aqui e agora. E assim, não é a gente não buscar também, não é? Esta vivência no sobreviver com conquistas, com planos, com sonhos, mas saber colocar tudo nas mãos de Deus e administrar todos os bens conquistados, saber administrá-los. E aí então o evangelho de hoje nós temos então um homem que no meio da multidão gritou lá: Senhor Jesus, olha, fala para o meu irmão, para que ele divida comigo a herança. Aqui então, primeiro nós já vemos, há um conflito entre irmãos, há um conflito na família. E fala a verdade, quantas famílias hoje vivem divididas, nem se conversam por causa da herança deixada dos pais, irmãos que não se falam mais. Agora, é interessante que esse homem não gritou para Jesus: Jesus, fala para o meu irmão se reconciliar comigo e aceite também o meu perdão. Por isso Jesus diz: quem é que me colocou como juiz entre vocês para repartir os bens, dividir a herança? Veja, olha a inversão dos valores. E ela permanece no mundo hoje assim. Nós estamos vivendo cada dia mais uma inversão de valores. A comunhão com a família, viver o bem-estar, o hoje para amar, para dizer: oh José, eu te amo. Marilda, você na minha vida é importante, é especial. Mas nós caímos, infelizmente, não é? Nestas divisões, nesses partidos, por bagatela, por coisas que, por acaso você já foi em algum velório e encontrou um caixão com tudo, gaveta para levar tudo que você conquistou? Carro, celular, conta bancária, prédio, você vai enfiar lá? Já viu isso? Não, olha lá, se tiver 4 amigos para levar o teu caixão e te enterrar. E a gente se perde muitas vezes, né? Em apego às coisas deste tempo. Por isso, a advertência de Jesus é: você está pondo a confiança no ter? Isso tudo é nada, é bagatela. Para que guardar, armazenar, garantir para amanhã? Insensato, louco, hoje vai te ser pedida a vida. E para quem você vai deixar? Os teus filhos, essa herança que eles vão se dividir em brigas e ainda não vão honrar aquilo que você, não é, trabalhou, aquilo que você desgastou a sua vida, consumiu a sua vida para dar-lhes o melhor? Acorda, sai dessa ilusão que você tem força e capacidade para controlar tudo, não é? Não podemos deixar que a nossa vida seja conduzida pelas coisas materiais, mas os valores eternos. E aí então,
Podemos dizer que fecha o Evangelho, onde Jesus quer dizer muito claro qual é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é o perdão que oferecemos. A verdadeira riqueza é o amor que nós plantamos. A verdadeira riqueza é o cultivo da fé. A verdadeira riqueza é a nossa honestidade. E a gente se perde nas coisas mundanas e não vive este tempo tão breve que se chama hoje. Só temos hoje. E eu quero terminar com uma história não com H, né? Uma história com E. Só para a gente assim elucidar um pouco e levar para casa um questionamento. A historinha é essa. Havia uma mãe, ela perdeu tudo, o marido deixou, e ela tinha uma criança pequenininha ainda, não tinha nem feito 1 ano. E ela pegou a sua criança, pôs no seu regaço, no seu colo, e disse: olha, eu vou sair pela vida. Vou aí andar pela vida, seja o que der e vier. Afinal de contas, não tenho mais condições, aqui não tenho mais nada. E saiu. Saiu pela vida e foi andando, um dia aqui, outro dia ali. E um belo dia, ela se enveredou para um lugar que tinha umas montanhas. E ali ela encontrou então uma caverna. Falou: vou descansar aqui nessa caverna. Entrou na caverna e aí, de repente, como nos filmes, né, de ficção científica, ouviu-se uma voz: abrirá um portal, entre, passe o portal, e tudo que você ali encontrar, tome para si. E abriu então um grande portal, e ela com a criancinha no colo, ela entrou para dentro daquele portal, e ali encontrou tesouros e tesouros, não é? Prata, ouro, diamante, brilhantes, pedras preciosas, e a voz: pegue o que você puder pegar. E ela começou então, pôs a criança no chão e começou a pegar, e encheu-se de colares, e enfiava nos bolsos, enfiava nos íntimo, né? Tem muita mulher que enfia ainda hoje as coisinhas no íntimo, não tem? A vovó enfiava assim o trocadinho às vezes no íntimo. E ela foi enchendo, enchendo, enchendo. E aí a voz disse assim: o portal estará se fechando e não mais se abrirá, nunca mais. E aí então começou esta mesma voz dizer: 5. E ela catando o que podia. 4. O portal vai fechar. 3. 2. Quando foi dar 1, ela saiu com tudo correndo. Saiu. E o portal fechou-se. E aí, ela olhou para os braços, olhou no chão, olhou: cadê o meu filho? O filho ficou trancado para nunca mais estar com ela naquele portal. O que nos é essencial, que a gente tem que buscar agarrar tudo, sem esquecer dos amados que Deus, no amado, Deus colocou do nosso lado. Para neste tempo, prepararmos juntos para o tempo que não haverá mais tempo. Abaixe sua cabeça. Deseja eternizar hoje. Fala para Deus: eu quero eternizar a minha vida em Ti, Senhor.
Eu quero aprender a trabalhar de fato com os bens deste mundo, porque o meu tesouro, Senhor, está lá. O tesouro se encontra aí onde tu te encontras. Assim é o meu anseio hoje, Senhor. Dá-me a graça, Senhor, pelo Espírito Santo, de enxergar, de abrir a minha mente para aquilo que de fato é eterno, os valores que eternizam a minha vida, e que eu saiba, Senhor, bem administrar tudo que eu vou conquistando pelas minhas capacidades, pela minha sabedoria, nos projetos, nos sonhos que eu vou fazendo, Senhor, mas sem esquecer-me. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor, lá o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos. Fica de pé. Levanta suas mãos. Hinos de louvor. Aplauda a Deus. Ao Senhor. Só Deus basta. É só essa realidade que existe para a eternidade. Bendito é, Senhor, porque nos cativastes, porque nos trouxestes para este tempo, mas viver com o buscar as coisas do alto.